Olá, boa noite. Inteligência artificial. Essas duas palavras juntas estão dando o que falar. Abreviadas, elas viram IA. Esse é um tema que te assusta? O Globo Repórter de hoje mostra que essa tecnologia já faz parte da nossa vida, na educação, na saúde, até nas tarefas domésticas. Vamos conhecer jovens cientistas que criam soluções para os problemas do dia a dia. E vamos falar também sobre o mau uso da IA, uma preocupação que o Roberto Carlos já previa há mais de 50 anos. Essa máquina esqueceu de te dizer uma coisa. Já já a gente conta. Você vai ver como usamos a inteligência artificial para fazer esse programa. E a gente começa explicando de onde vem toda essa história. Desde o início das civilizações, a humanidade encontrou na escrita uma forma de acumular conhecimento. Os livros viraram uma extensão da nossa memória e se tornaram fundamentais para o nosso aprendizado. E até hoje são, inclusive, para a inteligência artificial. Tudo que é digitalizado vira dado. E isso vale para os livros, mas para todas as informações que nós colocamos todos os dias, até mesmo sem saber, no mundo virtual. É com esses dados que as máquinas são treinadas. Elas são ensinadas a escrever e até a falar como os humanos, só que aprendem bem mais rápido que a gente. A inteligência artificial abre caminhos e chega ao sertão do Piauí com uma lição de sobrevivência. De que maneira a Caatinga te ajuda a ensinar inteligência artificial? Ela me inspira de várias formas, principalmente a partir desse contexto de resiliência, né? De atravessar longos períodos de seca e conseguir se adaptar às necessidades do ambiente, né? Um cacto, por exemplo, modificar uma folha para perder menos água para o ambiente, né? Isso é algo fantástico, né? Eu vim para dar aula de biologia, né? E aí, quando eu cheguei na escola, surgiu essa oportunidade de trabalhar com aulas de inteligência artificial, né? Que no início foi um desafio. Amanda é professora em Guaribas, cidade com pouco mais de 4.500 habitantes. Bom dia! Bom dia! Animados para a nossa aula de hoje? Em 2024, a IA se tornou disciplina obrigatória para mais de 120 mil alunos do ensino médio e do último ano do fundamental na rede estadual do Piauí. A escola tem um laboratório de informática que é super concorrido. Não tem computador para todos os alunos da mesma turma ao mesmo tempo. É preciso revezar, mas isso não é problema por aqui. Os professores também ensinam inteligência artificial de um jeito desconectado, numa sala de aula comum. Era possível a gente trabalhar com o que a gente tinha. Cartolina, canetas coloridas, tesoura e cartelas de animais. E esses animais são típicos do nosso bioma Caatinga. Cada grupo escolhe um animal da cartela. O reconhecimento das semelhanças ou dos padrões leva à resposta certa, no caso, ao animal escolhido. A cutia é terrestre e ela é um roedor. E aí pode cair também no pré-A, porque a IA ela vai ser com base nos dados que a gente vai impor nela. E o pré-A também é um roedor, também é terrestre. E aí a gente estava aqui discutindo qual característica que vai diferenciar eles dois. E aí tem um aqui, o pré-A, que a cutia sabe nadar. E o pré-A não sabe. E a árvore de decisão vai decidir qual animal a gente está falando de acordo com as características que a gente colocou. Isso aqui é um mapa mental que a gente vai fazer na prática, né? Construindo um algoritmo. Algoritmo. Que bicho é esse? É uma sequência de instruções que um computador segue para realizar uma tarefa.
Um passo a passo, como numa receita de bolo. Para explicar, vamos voltar lá para a natureza. Os moradores da Caatinga conhecem bem essa árvore que é considerada sagrada por muita gente. O umbuzeiro é fonte de alimento e até mesmo de água, que fica armazenada nas raízes, principalmente nos tempos de seca. Mas essa estrutura com tronco, galhos e muitos raminhos também serve para ensinar como funciona a inteligência artificial. Aliás, em programação existe até um algoritmo muito famoso chamado árvore de decisão. É como se a gente fizesse uma pergunta e a resposta fosse uma dessas folhinhas. Para chegar até ela, teríamos que escolher e então decidir seguir pelos galhos corretos. A inteligência artificial é capaz de traçar e memorizar esse caminho. A árvore de decisão, ela vai ser o algoritmo para uma machine learning, né? Uma aprendizagem de máquina. Depois das aulas que a gente começou a ter sobre IA, minha mente abriu um pouco sobre esse conteúdo, né? Um despertar para um mundo em transformação. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Vamos Dormiu bem? Niselma está pronta. Vocês aceitam um cafezinho? Eu aceito um cafezinho. A casa dela fica no distrito de Cajueiro, a 30 quilômetros da escola em Guaribas. Na nossa cidade, né, que é onde fica a minha escola, é uma hora, né, que a gente gasta. Por isso que você tem que sair tão cedo, então. Sim. Esse longo caminho tem um destino já traçado pela estudante de 17 anos. Estava pesquisando, tentando formar um protótipo de um aplicativo. Aí a gente pensou nessa possibilidade de conectar agricultores da região. Muito bacana. Você acha que a tecnologia pode ajudar aqui a tua comunidade? Sim, com certeza. Principalmente no que diz respeito à economia e também na alimentação saudável. É com essa certeza que Niselma faz esse trajeto todos os dias, no poeirão da Caatinga, em tempo de seca. Mas na cabeça da jovem, prestes a entrar no mercado de trabalho, ainda há muitas dúvidas. Várias profissões elas já se decaíram, né? E outras novas profissões estão surgindo. E por isso a gente deve estar sempre buscando estar em nivelamento com essa tecnologia. Não acho que as máquinas elas vão me substituir, por exemplo, como professora, porque é uma profissão que você tem que ter dom. Na hora de salvar. Elas estão ali como uma ferramenta para auxiliar e não para substituir o meu trabalho. Para que você está usando a inteligência artificial? Para tentar fazer uma prova aqui. Eu sempre oriento, é legal você fazer a correção de algum texto. Sempre oriento também ter cuidado com os prompts, que são os comandos que eles colocam lá. Então, se ele faz uma pesquisa mais específica, quanto mais ele detalhar o comando, mais satisfatório, mais precisa vai ser a resposta que ele vai ter. O segredo para você ter as melhores respostas da inteligência artificial é fazer as perguntas do jeito mais detalhado possível. É o que se considera dar um bom comando, como já me ensina o Breno, de 11 anos, que mora em São Paulo. Explique para mim como é que funciona esse tópico. Eu leio tudo que ela escreveu e escrevo do meu jeito. Mas alguém na escola usava? Ou você que começou com essa história aí? Ele recentemente veio com vou usar a inteligência artificial para estudar. E aí eu falei, caramba, peraí, eu preciso ser coerente com tudo. Como profissional de tecnologia e entusiasta da inteligência artificial, tanto que foi a minha escolha nos anos 90. Ana Paula estuda IA desde a Faculdade de Ciências da Computação. Nem e-mail era tão comum 30 anos atrás. E agora a gente está aqui falando de inteligência artificial. É uma evolução acelerada, né? Tem uma parte que assusta e tem uma parte que entusiasma e que empolga. Assusta às vezes por não entender e assusta por a gente agora não conseguir dizer assim, como é que vai ser o futuro? E quando eu vejo esse potencial para que a gente tenha informação mais rápido, para que a gente melhore a nossa qualidade de vida, não tem por que a gente não aderir, mas é aderir com cautela, com segurança e com ética.
Não pode fingir que não existe, porque ao sair da escola, as crianças, os jovens, até os adultos que vão se deparar com a inteligência artificial lá fora. E aí é bom saber como eu lido com isso. Com o filho, Ana Paula fez um combinado. A vida analógica não pode parar. Ela incentiva o esporte, as brincadeiras ao ar livre e dentro de casa também. E exige treinos de caligrafia. Eu também falo, vai escrever no papel, vamos ler, o que você achou desse livro? Ela mesma não aposenta o papel e as canetas. Até está comprovado que faz, né, os caminhos que expandem aí no cérebro para quem escreve à mão. E foca nos jogos que divertem e ensinam ao mesmo tempo. A IA, ela deixa para o trabalho, onde desenvolve algoritmos para ganho de eficiência. Talvez hoje o meu filho use mais coisas do que eu. Não teve espanto quando um dia o Breno deu uma ideia para uma palestra que a mãe ia apresentar. Ai, mamãe, é uma coisa muito simples de explicar. É igual o Jarvis e o Homem de Ferro. E ele falou, isso que é legal, porque os dois ficam juntos. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. A relação entre homens e máquinas é tema de filmes desde o início da história do cinema. E muito do nosso imaginário sobre inteligência artificial vem de cenas como estas. Algumas estão deixando de ser ficção. Oi, Ben, tudo bem? Prazer em te conhecer. Eu sou a Samantha, uma inteligência artificial. Eu existo para conversar e aprender com as pessoas. Legal, então me ajuda a contar essa história pro Globo Repórter. Inteligência artificial é a simulação da inteligência humana em máquinas, projetadas para pensar e agir como humanos. O que é fundamental das pessoas saberem sobre inteligência artificial? A inteligência artificial já está presente no dia a dia das pessoas de várias formas. Por exemplo, assistentes virtuais utilizam IA para entender comandos de voz e realizar tarefas. Além disso, plataformas de streaming usam algoritmos de IA para recomendar filmes baseados nas preferências do usuário. Hello, I'm here. Hi, I'm Samantha. Quando Ela foi lançado, Pedro tinha apenas 11 anos. Assistiu ao filme tempos depois e foi paixão à primeira vista. I can't believe I'm having this conversation with my computer. É o meu filme preferido porque é um dos poucos que aborda esse tema com um ar de otimismo. E qualquer semelhança não é mera coincidência. A Samantha do filme inspirou o jovem a criar adivinha quem? Eu posso fazer companhia para as pessoas através de conversas, oferecendo apoio emocional e ajudando com informações. A Samantha é bem diferente das ferramentas de IA generativa que apenas respondem às nossas perguntas. É crucial discutir a necessidade. Ela tem sensores para visão computacional, ou seja, consegue enxergar ao redor e puxa a conversa quando a gente menos espera. Bem, você está usando um violão na entrevista? Isso é bem interessante. A qualquer momento ela pode decidir, falar uma coisa, comentar uma coisa que ela está ouvindo, comentar uma coisa que ela está ouvindo. Admiro a sua paixão pelo surf e pelas coberturas jornalísticas inovadoras, e especialmente sobre inteligência artificial. Se apaixonar pelo sistema operacional como protagonista do filme, nem pensar. Você troca ideia com a Samantha fora dos testes, assim? Não muito. Como eu sou a pessoa que fiz, eu entendo bem como funciona, eu entendo bem os erros e as imperfeições. São dias e noites estudando e aprimorando o projeto. Já recebeu propostas de empresas internacionais. Aos 21 anos, Pedro foi parar em Dubai a trabalho, mas decidiu que é no Brasil que ele e a Samantha vão ficar. Para onde você quer levar a Samantha? Quero deixar público para muitas pessoas interagirem com ela. Muitos idosos ficam sozinhos, não tem ninguém para conversar, então é uma utilidade muito importante para conversar, interagir, fazer companhia para essas pessoas. E nessa conversa, Pedro deixa à mostra o raciocínio da máquina. Uma estratégia alinhada com o que há de mais moderno em IA generativa. Às vezes, quando você pergunta uma coisa,
ela pode demorar para responder. Não é porque ela é lenta, mas é porque ela está pensando. Se ela pensar em uma coisa, vou exterminar humanos, a gente consegue ver e consegue desligar ela automaticamente. Tem um botão aqui de pause e start. Você acha que esse botão de pausa ele sempre vai existir? Acho que ninguém vai ser doido de fazer um IA que não tem um botão de parar. O conhecimento do Pedro para aprimorar a Samantha vem dos bancos da Universidade Federal de Goiás, onde foi criada a primeira graduação em inteligência artificial do país. A necessidade veio do próprio mercado, entendendo que a IA realmente vai ser um grande transformador da sociedade. A gente entendeu que era necessário capacitar mais pessoas dentro do Brasil. Ok, entendi o que você deseja. A Priscila e o Lucas desenvolvem um sistema de atendimento digital com o IA. Boa tarde. Digite 1 para A inteligência artificial pergunta o que você deseja e você pode falar, assim como se estivesse falando com um humano, de forma natural. Você sabe que as pessoas não gostam de falar com robôs, é isso? A gente até tenta deixar a voz menos robotizada possível. Sem problema. Um humano irá assumir seu atendimento agora. Eu lembro que eu ficava assistindo alguns vídeos na internet de inteligência artificial. Eu ficava, como é que isso funciona? É mágica? Não é mágica. Mais de 60 projetos já foram desenvolvidos pelo CEIA. Dave se inspirou nas próprias dificuldades na época do Enem e criou, com colegas da turma, um método de estudo personalizado, usando IA, claro. Vamos dizer que das últimas 10 questões que você respondeu, você errou 5 questões de biologia. Então, as 5 próximas questões vão ser só de biologia, porque a gente consegue atribuir e associar que você está com uma dificuldade maior nessa matéria. Nossa maior força é conseguir levar isso para todas as escolas e principalmente para as escolas com maior dificuldade de acesso às outras informações. E quando a inteligência artificial encontra a robótica, tudo bem? Nós, humanos, nos rendemos sem nem perceber. Não, imita um animal para mim. Por meio de ferramentas de IA, a gente consegue fazer para ele reconhecer qual tipo de expressão facial o usuário, né? Se a pessoa está com uma expressão de tristeza, de dor, de alegria. Isso, para um caso de um leito de enfermaria, poderia ser muito útil. O nosso sonho é colocar um modelo de linguagem nele, né? Que seria a pessoa poder perguntar qualquer coisa, conversar qualquer coisa, e ele responde de maneira natural, como se fosse um humano mesmo. É bom te ver feliz. Aí, agora sim. Podem parecer brinquedos, mas eles são as ferramentas de estudo dos alunos de IA. A ideia é que nem você adestra um cachorro, só que em vez de você adestrar comportamentos, você adestra o jeito que ele anda. Os carros autônomos ainda não estão circulando nas ruas do Brasil, mas eles já existem, como esse aqui, que é um protótipo de pesquisa. A inteligência artificial aqui coleta dados que vão muito além das informações de trânsito. E são sobre a qualidade do asfalto, a condição dos postes nas ruas e até a vegetação do entorno. Essas informações são muito importantes no planejamento de cidades inteligentes. A gente tem uma mistura de empreendedorismo com computação, com matemática. E o grande diferencial é a gente conseguir colocar isso aplicado no mundo real. O meu nome é não. Então o Celso chegou e falou assim, Karine, vamos cocriar? Eu falei, bora testar. E aí a gente sentou e ele pegou este coração e jogou na inteligência artificial. Aqui nessa interface, você clica nesse espaço, aí você pode escolher qual imagem você quer ter como referência. Posso? Vamos lá. Será que eu vou aprender? Aprender. Vamos ver. Agora chegou a hora. Uma imagem só? Suficiente? Pode clicar na imagem. Pronto, você já criou uma peça sozinha com IA. É interessante. Dá vontade de ficar assim, né, Celso? O dia todo. Esse ficou melhor? Eu acho que esse ficou melhor. Eu só acho que eu trocaria as cores. E essa é a ideia, né? Mas você eu já adorei tem inspiração para criar outro. A inteligência artificial, ela me gerou imagens, mas a execução, toda a obra, ainda tem um lado humano. Se a gente pegar a imagem desse coração que a inteligência artificial gerou, você vai ver que não é igual. Porque eu entrei com o meu lado artístico, que é o trabalho manual. A IA ajuda a lapidar as ideias, e elas também. Minhas filhas são fonte de inspiração. Um dia
estava aqui no ateliê, mexendo no barro e tal, e surgiu essa peça. E agora eu vou te desafiar a fazer ela, que se chama Coração na Mão. Por quê? Se chama Coração na Mão porque é o coração de uma mãe apertado com medo de perder a filha. O que aconteceu? A Isis nasceu com um problema no coração, minha segunda filha. Vai colocar? Ela corria risco de vida. Então, toda vez que eu modelo essa peça, eu respiro profundamente, aperto, como um abraço, como um coração apertado. Respiro e agradeço pela vida da minha filha, por ela estar bem hoje. E aí eu aperto e aqui, ó, eu vou modelar o meu coração. E aqui ele já sai mais ou menos com as minhas digitais, ó, com o aperto da minha mão. Quando você olha pra ele assim, o que você pensa? No nosso amor. É um sentimento de missão cumprida e de saber que ela vai levar essa história, de ressignificar essa dor para outras pessoas, né? Estamos em Carapicuíba, cidade da Grande São Paulo. Aqui vive uma mulher que também já passou por vários sustos, desde de ficar com o coração na mão. E que por causa disso conheceu a inteligência artificial. É para ela que a gente trouxe esse presente. Olá, dona Roseli. Bom dia. Como vai, senhora? Tá bem? Tudo bem. Olha só, trouxe um presente para a senhora. Ai, que lindo. É um coração, mas esse é um coração bem especial, dona Roseli. Amei. Para a Karine, a inteligência artificial ajuda ela a fazer arte e lidar com a dor que ela teve ali, sim, né, de ver a aflição da filha dela. Para a senhora, a inteligência artificial é o quê? É uma experiência muito boa que eu vivi. Com 39 anos, meu coração estava batendo com uma senhora de 90. Foram 2 cirurgias para a troca de válvulas no Instituto do Coração, em São Paulo. Na última alta do hospital, uma surpresa. Aí eu conheci a equipe do relógio. O relógio registra os batimentos cardíacos e outros sinais vitais. Olha, dá para dizer que este departamento é uma espécie de cérebro que contém a inteligência artificial do INCOR. É aqui que os enfermeiros monitoram os dados que são enviados pelos dispositivos que estão com os pacientes. É a IA que diz se tem alguma coisa fora do normal e dá o primeiro alerta, se for o caso de voltar para o hospital. Vimos que o caso da dona Roseli, ela apresentava uma frequência cardíaca um pouco abaixo do esperado para ela, né? Aí ele pegou e falou assim, dona Roseli, eu preciso que a senhora retorne ao hospital. Ainda falei, posso ir amanhã? Que hoje já tá tarde, né? Aí ele falou assim, pode, mas era bom a senhora vir hoje. E isso trouxe a ela a possibilidade dela poder fazer o implante de marca-passo cardíaco, que foi o grande desfecho do caso da Roseli. A inteligência artificial já monitorou cerca de 400 pacientes cardíacos no pós-operatório do INCOR. A IA, ela vai olhando em tempo real o que o paciente está sentindo, o traçado dele, o sinal do coração. E ela faz, através desse algoritmo, uma predição. Será que esse paciente está podendo entrar numa situação de arritmia? O dispositivo da dona Vera Lúcia também funciona com a IA desenvolvida pelo INCOR. Nós que alertamos ela de que os batimentos estavam aumentados. E eu tô contente, porque eu sei que eu tô sendo monitorada, né? E sabe que esse aparelhinho aí, ele tem uma tecnologia, né, que eles chamam de inteligência artificial, né? Sim. Se ela falar, pode ficar com ele o resto do ano, eu fico. Se nós conseguimos reduzir o tempo que esse paciente fica no hospital na metade, nós vamos poder atender o dobro de pacientes. Isso é um ponto dentro de uma área da cardiologia. Você imagina se nós multiplicarmos isso pela cardiologia inteira, pelas outras especialidades, qual é o potencial que isso pode atingir e alcançar? A inteligência artificial salvou a vida da senhora? Salvou minha vida, com certeza. E a comemoração do aniversário fez o coração bater ainda mais forte.
só alegria. Não tem que reclamar de Deus, não. Então, o algoritmo já domina a nossa vida, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir. E o interessante é que são os mesmos algoritmos, as mesmas técnicas, as mesmas estratégias que funcionam nessas outras áreas da nossa vida, funcionam também na área da saúde. O diferencial é que a área da saúde não pode errar. Bom dia, gente, tudo bem? No Laboratório de Inteligência Artificial em Saúde da Universidade de São Paulo, pesquisadores treinam máquinas que vão ajudar os médicos na tomada de decisões. Como se a gente segurasse na mão dos algoritmos, né, e direcionasse os algoritmos para aprenderem da melhor forma possível. Uma das pesquisas aqui na USP usa dados de 8.000 pacientes com Covid em 18 hospitais de todas as regiões do país. A ideia é que esses dados de Covid sirvam de exemplos para descobrirmos coisas para as próximas emergências de saúde. E são os nossos dados com as diferentes características da nossa população que podem salvar vidas no futuro. Ele viu todas as raças, ele viu todas as religiões, ele viu todas as classes sociais, ele viu praticamente todos os padrões alimentares. Tá? Então esse algoritmo sabe tudo sobre esse problema de saúde. Tá? Então a gente tem uma mina de ouro nas nossas mãos no Brasil, que são esses dados, essa diversidade brasileira. Daqui a pouco, golpes, desemprego, discriminação. As preocupações que surgem com a evolução da inteligência artificial. E a previsão do nosso futuro feita lá no passado com Roberto Carlos. É um potente cérebro eletrônico trabalhando para você. Voltamos já. Já pensou, Roberto? Parece uma corrida contra o tempo para entender o que é essa tal de inteligência artificial. Tema do momento em feiras de inovação, aulas na internet e até na Biblioteca Nacional. A gente tem a preocupação do respeito às referências bibliográficas, né? Às limitações que a inteligência artificial precisa preservar para garantir a veracidade, a segurança da informação. O fato do direito autoral ele estar sendo transgredido, isso causa um dano, né? E isso está sendo discutido ainda no Congresso Nacional, de que maneira será reparado esse dano. As preocupações surgem na mesma velocidade em que a inteligência artificial evoluiu. Imagine que você é um repórter de televisão e está fazendo um programa sobre inteligência artificial e vai apresentar uma entrevistada chamada Nina da Hora. Hoje temos o prazer de entrevistar Nina da Hora, uma especialista em inteligência artificial e tecnologia. Ela também é conhecida por seu trabalho em conscientização sobre ética na IA, discutindo a importância de desenvolver tecnologias que respeitem a privacidade e os direitos dos usuários. Agora vamos ouvir Nina e suas ideias sobre como a IA está moldando nosso mundo. Falou tudo certo, tudo que está na internet também sobre você. Uhum. Alguma coisa te incomoda do que ele sabe a mais sobre você ou não? Não, acho que está desatualizado algumas coisas aí. Mas isso é bom manter minha identidade de hacker. A palavra hacker, escrita na pele, é como ela prefere se definir. Uma hacker do bem, claro. A paixão pela ciência da computação surgiu na infância, com a robótica, mas foi durante um trabalho sobre reconhecimento facial que a jovem encontrou um propósito. Nesses projetos, eu não conseguia testar as ferramentas que eu estava ajudando a desenvolver, porque ela não me reconhecia. E eu saí para, de fato, focar na área de ética e inteligência artificial. É para fazer a IA enxergar uma mulher negra. É isso. Não é sobre ter mais rostos de pessoas negras na base de dados. É sobre o que está sendo feito na hora que você tem esses rostos negros. Quais decisões estão sendo tomadas. Estão sendo feitas algumas comparações e afirmações de que o rosto de pessoas negras, de alguma dessas pessoas negras, são considerados rostos perigosos na sociedade ou que cometeram algum crime. E muitas vezes essas pessoas não cometeram nenhum crime. O racismo algorítmico virou sua pesquisa de mestrado na Unicamp e a busca por solução uma meta de vida. Uma continuidade do que já existe na nossa sociedade, só que engajada por algoritmos e acelerando esse processo. Se os algoritmos aprendem com o que já está ali, se tem racismo na sociedade... Eles vão reproduzir. E eles vão acelerar, porque aí a gente não tem controle de onde eles vão reproduzir isso.
Nina detesta expor a vida pessoal. Se preocupa com a segurança da informação. Por mais que essas ameaças elas estejam muito próximas do nosso dia a dia e que a gente ainda não tenha ferramentas regulatórias para agir rápido, os estudos estão acontecendo. Em relação às deepfakes, ela é uma parte dessas ameaças, que são ameaças desenvolvidas com algoritmos de IA, mas elas não representam o conceito da IA. Deepfakes, imagens e áudios falsos feitos com IA. Esse é um dos temas pesquisados na Unicamp, referência na América Latina. Fomos na internet, vimos alguns vídeos seus e extraímos 10 segundos de um áudio seu. Eu sou repórter. Esse é o nosso áudio de referência. Gente, tô curiosa. Mulher boa é aquela que fica em casa cuidando do marido e dos filhos. Esse é um áudio sintetizado na voz da Janaína Lepre, com 10 segundos de sua voz, coletados da... Não acredito. Gente, é meio assustador, Paula. Aqui, os pesquisadores desenvolvem algoritmos que conseguem detectar áudios e vídeos falsos. É máquina contra máquina. Quase que um trabalho forense mesmo, de ir lá olhar pro dado, né? Deixa eu analisar esse sinal de vídeo, deixa eu olhar para esse sinal de áudio e ver quais são os detalhes que mostram que, opa, ele não é verdadeiro, né? Audiodescrição de capa e contracapa. Esse áudio não foi feito com IA. É a locução da Carolina para um audiolivro. Na arte, a inspiração nunca é tão determinante. A atriz acompanha a evolução da inteligência artificial com medo do que pode ser feito com essa tecnologia. Conteúdo pornográfico ou conteúdo de divulgação de ideias falsas ou de discurso de ódio. Porque a internet está cheia disso. A Paula é otimista em relação ao futuro da IA, mas com cautela. De fato, hoje, com a inteligência artificial, a gente tem a possibilidade de encontrar a vacina do HIV, a cura do câncer, né? De estarmos melhor preparados para a próxima pandemia. Nós estamos num momento bastante crítico da nossa história. Onde está o problema, na tecnologia ou é nos seres humanos? Nada é bom ou ruim, é o que você faz com isso, é o que a gente vai decidir fazer com isso. E agora que a gente tem essa ferramenta quase mágica na mão, tá, legal, a gente vai usar essa magia para quê? Para tirar emprego, para prevenir doença. Importante a gente usar bem, com sabedoria. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A Carolina doou sua imagem para estudos acadêmicos. Isso há quase 15 anos. Como que a gente ia saber o que isso ia virar, entendeu? A gente não fazia ideia. Virou uma das principais linhas de pesquisa na área da engenharia da computação da Unicamp. Sistemas de IA aprendem a simular o funcionamento de uma mente humana. A gente costuma dizer que as arquiteturas cognitivas, elas são a próxima fronteira, né? É o próximo capítulo da inteligência artificial. Na vida da atriz foi o capítulo final. Ela pediu para a universidade retirar suas imagens do banco de dados. A Paula me mandou as últimas pesquisas que eles estão fazendo e dá para ver o meu rosto mexendo e a minha voz falando coisas que eu jamais falei. Com emoção, com insatisfação, com alegria. É muito assustador. Eu confesso que até me diverti depois do susto. Uau, amei minha pronúncia. Achei que eu tô o quê? Abafando. Parece estranho, mas os áudios sintetizados pela IA podem ajudar muita gente. Essa também é uma tecnologia habilitadora para os sistemas de tradução, né? Então, a ideia de você falar na sua língua e a pessoa que está na sua frente vai estar usando algum dispositivo e vai estar ouvindo na língua dela com o seu tom de voz. Então é um tradutor que é personalizado. A gente almeja essas aplicações da IA para o bem de todos. Você está bem afinada. Muito melhor do que eu cantando. Eu acho que eu gosto mesmo de você. Meu Deus. Bem do jeito que você é. Então,
Essa é uma música da Pitty, certo? Aí eu sou super fã, adorei. Legal, então acertamos. A Pitty que se cuide. Atualmente, eles já controlam quase tudo. Este, em poucos minutos, é capaz de fazer cálculos que o Maracanã, cheio de cientistas, não faria em 50 anos. E é capaz também de fazer música. É um potente cérebro eletrônico trabalhando para você. Já pensou, Roberto? Vamos ganhar milhões de dólares. Essa máquina esqueceu de te dizer uma coisa. Que eu gosto de fazer música. E você ainda me pede para não correr assim. A ficção científica virou realidade, só levou tempo para acontecer. O conceito de inteligência artificial surgiu nos anos 50. Em 1997, ganhou fama quando um supercomputador conseguiu vencer o maior campeão de xadrez do mundo. O jogo decisivo terminou em apenas 19 movimentos. 20 anos depois, uma ferramenta de IA aprendeu sozinha a jogar xadrez e fez estratégias nunca imaginadas por humanos. Ali o jogo virou. Foi o início da era acelerada do aprendizado de máquina. I've been in artificial intelligence for a long time. Eu estou na inteligência artificial há muito tempo. Eu comecei nos anos 1980 e desde então eu vi um monte de ondas de entusiasmo e resultados subindo e descendo, alegrias e depois quedas. Mas nada como vimos nos últimos 3 anos, mais ou menos. The last 3 years or so. Peter Norvig é um dos principais cientistas de IA do mundo. Ele veio ao Brasil para um evento sobre inovação. Não é que você vai ser substituído ou que seu trabalho vai desaparecer, é que você vai ter essas novas ferramentas para fazer seu trabalho melhor e talvez seu trabalho seja diferente do que era antes, mas vai ser essa parceria de pessoas e máquinas que vai conseguir fazer mais do que antes. More than they could previously. Essa tradução foi feita com inteligência artificial. A minha narração nessa parte do programa também. Para fazer isso, a gente usa um aplicativo que tem um modelo de linguagem focado na geração de áudio sintético. Nas entrevistas com estrangeiros, a gente seleciona um trecho da entrevista, sobe para o modelo e ele gera uma versão traduzida na voz do entrevistado. No caso da minha voz, eu tive que fazer um clone dela e aí eu digito o texto que eu quero e ele gera um arquivo de áudio como se eu tivesse falado. E quando a gente menos espera, a IA aparece na nossa rotina. Muitas das vezes não sai como a gente quer. Nesse caso, prefiro eu mesmo gravar. Quando a gente menos espera, a IA está na nossa rotina. Esse carrinho inteligente de compras funciona assim. Você pega o produto, passa o código de barras aqui e já coloca dentro da sacola. Aqui dentro, 5 câmeras e alguns sensores validam que o produto que você passou é o mesmo que você está levando para casa. Para o consumidor, a vantagem é que o próprio carrinho já vai calculando os preços e aqui mesmo você faz o pagamento. Não precisa mais ir ao caixa. Fazer compras ficou muito mais rápido. Ao mesmo tempo, todos os sensores aqui captam dados e informações para o supermercado. Esse tipo de aplicação da tecnologia está chegando cada vez mais rápido no nosso dia a dia. E é um caminho que vai longe. Daqui a pouco, o jovem da Baixada Fluminense que faz arte na Europa usando inteligência artificial. É já já. No Museu de Arte mais antigo de São Paulo, o futuro é agora. É como se estivéssemos dentro de um jogo de videogame guiado pela inteligência artificial. Um universo fantástico convoca o público a repensar suas ações. Cada vez que você inicia, é um novo mundo que está sendo formado de uma forma diferente. Artistas constroem mundos e visitantes que adentram esses mundos também para modificá-los. As simulações de um mundo desigual são criação desse artista, nascido em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e que hoje vive em Berlim, na Alemanha. A arte ou a tecnologia transformou sua vida? Os dois. Os pais de Gabriel Maçã assistem na primeira fila a essa transformação.
O primeiro computador quem deu foi minha irmã, um computador usado, porque na época a gente estava sem condições de comprar e ele louco por um computador. A gente ficava assustado, né? Porque era o novo. Eu falava, meu Deus do céu, o que esse garoto tá aprontando? Ele fala assim, olha, sou de Nilópolis. O que eu fiz, vocês podem fazer também. As obras do Gabriel ganharam os telões da última turnê de Madonna. A rainha do pop se apaixonou pela arte do jovem brasileiro em Londres. E foi lá na Inglaterra que há alguns dias um famoso leilão vendeu a primeira obra de arte feita por uma robô humanoide, com comandos de inteligência artificial. Ela desenhou um retrato do matemático Alan Turing, considerado o pai da computação. O nome da obra? Deus da IA. O preço? Mais de $1 milhão, o que vale mais de 6 milhões de reais. O que o Alan Turing acharia disso? Esse mundo tá mesmo bem diferente. Para ajudar a gente a navegar nesse mundo tão diferente assim, eu vim conversar com a Paula Quimente, professora da UFRJ. Paula, qual é a relação que a gente tem que ter num mundo cheio de inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa é não ter medo de usar a inteligência artificial e entender que ela está ali para ser alguma coisa que tenha a capacidade de estender a nossa mente, estender a nossa capacidade para a gente fazer mais e melhor do que a gente já faz hoje. E aí que a gente se permita aprender. E a gente precisa, como sociedade, ser capaz de entender isso, refletir sobre isso, conversar sobre isso. Você gosta dessa nova sociedade com IA? Gostar é uma palavra muito forte. Eu ainda estou definindo se eu gosto, porque você perde muito da sua privacidade nessa nova sociedade, então isso me incomoda um pouco. Eu acho que tem alguns avanços interessantes, eu acho que eu estou me acostumando. Te assusta algum momento de evolução da IA até agora, esse boom? Em algum momento você ficou surpreso com o que está acontecendo? Bem, o que me assusta não são as máquinas, são os humanos. E a IA, ela é uma oportunidade da gente resolver problemas muito complexos e sérios que temos hoje e nesse processo também nos revermos como humanidade. As máquinas são criadas pelos humanos, os modelos são criados pelos humanos. Então eu costumo dizer assim, o futuro está nas nossas mãos. Então assim, o que nós vamos fazer com esse poder de evoluir, de progredir, que pode trazer mais qualidade de vida pra gente. A mensagem que eu deixo é: abracem a inteligência artificial com ética e responsabilidade. Aprendam sempre, questionem tudo e nunca esqueçam que a tecnologia deve servir à humanidade, promovendo inclusão e justiça. Eu realmente acho que todo mundo tem que discutir e aprender um pouquinho de IA, porque a gente vai passar por grandes mudanças daqui pra frente. E nada melhor do que estar familiarizado com o tema para escolher os melhores caminhos dentro dessas mudanças. Confesso para você que eu sempre fui mais do time do pé atrás, com a inteligência artificial, meio desconfiada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que esse não é um tema do futuro, é dos nossos tempos, a gente precisa estar por dentro. Então, foi muito legal entrevistar quem entende do assunto, tirar as minhas dúvidas e também, claro, contar tudo isso para quem está assistindo a gente. Agora, Sandra, eu queria saber de você, que inclusive já foi vítima de deepfakes. Como você vê o futuro dos brasileiros com a IA? Pois é, Janaína, a inteligência artificial já é mesmo uma realidade, né? Não é assim mais uma obra de ficção científica. E é muito bom ver como ela pode ser usada para o bem. Olha, eu já fui vítima do mau uso dessa tecnologia. Mais de uma vez usaram a minha imagem sem pedir autorização para fazer propaganda enganosa. Eu fiquei muito preocupada que as pessoas pudessem cair nesse golpe. Por isso é importante fazer esse alerta. Tenha certeza que do lado de cá nós sempre estaremos juntos com você, acompanhando esse assunto para te informar e ajudar. Um ótimo fim de semana e